Nós estamos conversando esses dias sobre apertar ou tocar. Se você é um ser que se relaciona com Deus, você está apertando, porque quem toca se relaciona com o Pai. Muitos crentes estão apertando Deus. Apertar ou tocar? Apertar ou tocar tem sido a nossa conversa aqui nesses dias. Apertar ou tocar, irmãos. E falei para vocês que não é pecado apertar. A questão é que o resultado não é permanente. O resultado é temporário, é momentâneo, não traz nada duradouro, não é permanente. Tem nada a apertar, tudo bem. Tem um montão de servos de Deus que apertaram. No mesma história aqui na frente, o Jairo apertou. É que depois ele foi iluminado e entendeu que era diferente. Se ficasse só no aperto, dava em nada. Então apertar não é pecado. Não tem nada demais apertar, só que filhos de Deus não apertam. Crentes apertam. Religiosos apertam. Quem semeia para a carne é apertar. Da carne colhe coisas que acabam, coisas que apodrecem, coisas que se encerram. Apertar é semear para a carne, é só para esse tempo. Tocar é para sempre. Tocar é para sempre. Os resultados do toque são duradouros. E aí Paulo fala assim: quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Então nós estamos conversando sobre isso, irmãos, e eu falei para vocês que quem aperta se relaciona com Deus. Gente, Deus, irmãos, Deus é algo muito vago. Deus é algo muito vago. Os budistas, os shintoístas, os krishnas, todos eles querem um Deus, ou uma mente Deus, ou uma força Deus, todos eles querem Deus, irmãos. Nós cristãos não falamos de Deus. Quando Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele disse isso, ele não falou a Deus, ele falou, ninguém vem ao Pai. Quem apresenta um Deus Pai, só o Evangelho mesmo, só o Evangelho de Cristo, irmãos. Só o Evangelho. Então eu disse para vocês que apertar é se relacionar com o ser Deus. Tocar é se relacionar com Deus Pai. Por isso a oração que Cristo nos ensinou é Pai Nosso. Pai Nosso. Teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Teu Pai, não é Deus, irmãos. Deus muitos buscam. Os romanistas, os protestantes, os judaístas, os budistas, os islâmicos, todos eles pensam em Deus. Nós cristãos não. Por isso que Paulo sempre quando fala de Deus, vem uma palavra conjugada. Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Por que ele enviou seu filho, gente? Por que Deus enviou seu filho, queridos? Para ter filhos. Porque, meu irmão, veja bem, Deus só tem uma espécie de filho. Só uma, não duas. Por isso que Cristo era o unigênito. Depois, quando ele encarnou, ele passou a ser o primogênito. Primeiro. Então ele envia seu filho para ter filho, porque como é que um avô tem filho? Através do seu filho. Não é tão complicado entender. A nomenclatura é da família, a nomenclatura, os dizeres é da família. É Deus Pai. Ele enviou seu filho, que era o unigênito, que quer dizer a palavra unigênito, quer dizer único gerado. Para que através desse único gerado, ele tenha muitos gerados.
Por isso que ele falou para o Nicodemos: se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, porque o reino de Deus só se vê espiritualmente. Por isso ele disse: se você, Nicodemos era catedrático, doutor da lei, fariseu, homem assim, de particular integridade, singular integridade, fenomenal, encontra com Jesus e fala: se você não nascer, meu filhão, com tudo que você sabe, nunca vai ver o reino de Deus, nunca vai ver. Antes de falar entrar, ele falou ver. Depois ele repetindo, ele falou: não vai entrar. Então antes de entrar, pensa se está vendo, irmão. Diga ver. Qual foi o problema de Sansão? Por que ele perdeu a força? Tem nada a ver com cabelo não, irmãos. Crianças, fiquem em paz, crianças. Adultos, não tem nada a ver com cabelo não. Ele perdeu o Senhor. Antes de falar do cabelo, gente, fala que o Senhor se foi de Sansão. O Senhor se foi, se retirou de Sansão. E quando o Sansão reivindicou alguma coisa, o que ele falou, irmãos? Me faz crescer os cabelos? Lá no final da história do Sansão, gente, quando o Sansão está reivindicando, ele quer mais uma chance para fazer a obra do Senhor, ele fala: furar os meus olhos. Ele perdeu a visão, irmão. Furar os meus olhos, Senhor. Os filisteus furaram os meus olhos. Ele não fala nada de cabelo não, irmãos. Ele não fala: Senhor, faça crescer meu cabelo, não. Ele falou: eles furaram os meus olhos. Que na minha morte eu veja mais inimigo destruído, Senhor, do que na minha vida. Tá bom, irmãos? Mas então, quando Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não falou Deus. Ele falou: ninguém vem a Deus ou vai a Deus. Ele falou: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando ele orou para o Lázaro ressuscitar, ele fez a oração prévia, não a hora de ressuscitar, a oração pré, ele fez uma oração, ele falou assim: Pai, eu falei assim, Pai, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Ele não falou Deus, irmãos. A gente não lê essas coisinhas na Bíblia. Ele falou assim: Pai, eu orei, lá no capítulo 11, antes da ressurreição, ele faz uma oração alta, audível, aí ele fala: Pai, assim eu falei, para que eles saibam que o Senhor me enviou. Pai, eu sei que sempre me ouves, Pai. Então quem toca se relaciona com Deus Pai. Irmãos, isso, gente, isso alivia a gente, isso é suave, irmãos. Servir ao Pai é suave. Gente, quem é religioso é fadigado. Quem é religioso tem fardo, tem peso. Então, servir ao Pai, gente, é leve, é suave. Agora, Deus não. Agora, Deus tem pode, não pode, tem é e não é, tem não vai nessa, tem um monte de coisinha que só nos encrenca, só nos atrapalha. Não pode isso, não pode aquilo, vai para o inferno, não vai para o inferno. Procura Jesus falando do Pai, e na mesma frase, procura o inferno. Nunca tem Pai e inferno conjugado, nunca tem. Primeiro porque inferno não é um lugar para onde a gente vai. Inferno é um lugar de onde nós viemos. Vamos combinar isso daqui. Porque a Bíblia diz que lá em Apocalipse que o inferno e o Satanás, o inferno foi jogado no lago de fogo. Então, existe um lago de fogo que o inferno será lançado. Então assim, o inferno não é um lugar para onde eu vou. É um lugar de onde eu vim. Então vamos combinar isso daqui. Mas sempre que o Pai está na história, não tem essa coisa de inferno. Não existe isso, irmãos. Essa coisa, quando o Pai é expresso ali.
Não quer dizer que o inferno não exista, porque a palavra fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então essa conversa de Deus, irmãos, essa conversa de Deus, conversa de religioso, tudo certo, sem problema, nada contra, irmãos, porque traz boas coisas, traz uma disciplina, traz regras, tá bom, tudo bem. A questão é que isso pesa, isso cansa a gente, chega numa altura que a gente fica cansado, fica esgotado. Mas quando a gente conhece o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, gente, que delícia servi-lo, que maravilha, que maravilha. Então, assim, apertar é se relacionar com um ser que é Deus, tocar é se relacionar com um ser que é Pai. Então, aqui no capítulo 5, verso 27, no verso 27, tendo ouvido a fama, Marcos 5, 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. É a mulher, gente, tendo ouvido a fama. Então diga, tocar é agir na medida do que eu ouço de Deus. Diga, apertar é agir na medida do que eu quero. Tocar, gente, é eu me movimentar a parte do que eu ouço do Senhor. Apertar é eu me movimentar a parte do que eu quero alguma coisa, vou lá e aperto Deus. Tem que me dar, Deus, tem que me dar, Deus. Isso é apertar. Tem que me dar, Deus, tem que me dar. O Senhor é Deus, é o Criador, tem que me dar. Isso é apertar. Mas a mulher, ela ouviu a fama de Jesus, e não é a fama de curandeiro, não, senhora, não, senhor, não é a fama de curandeiro, não. É a fama de que ele não rejeita ninguém. É essa fama, a fama de que ele não rejeita ninguém. Então, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, tocou. Porque dizia, olha o verso 28, porque dizia, se apenas tocar nas vestes, ficarei curada. Diga, ela deu o tema. Diga, ela deu o assunto. Ela falou, gente, até agora não tem a palavra tocar aqui, é só apertar, comprimir, pressionar, é a palavra que tem. Mas agora essa mulher, ela tendo ouvido a fama, veio por entre a multidão e tocou-lhe, porque dizia, se eu apenas lhe tocar, serei curada. Aí então Jesus faz o quê? Fala do assunto. Olha lá o verso 30, olha o verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me apertou? É isso? Ele perguntou quem me apertou? Mas não era o que estava acontecendo, gente? Não estava todo mundo apertando? Não estava todo mundo oprimindo, pressionando? A mulher deu, olha só que tremendo, gente, não só a virtude, o poder, o crédito saiu de Jesus, não só o crédito saiu dele, mas até a intenção da mulher, se eu só dar um toque, se eu só passar a mão, se eu tocar nas vestes, nem é na pele, se eu passar a mão no manto dele, eu ficarei curada. Aí ele fala, opa, peraí, alguém me tocou. Quem me tocou? Ele não falou quem me apertou, que é o que ele deveria falar, irmãos do céu, que é o que Jesus deveria falar, quem me apertou. Não, ele não falou isso. Está vendo só que você, querido irmão, quando se relaciona com Deus Pai, você dá o assunto. Quando é com o Pai, você dá o assunto que você quer falar. Gente, existem pais, aí é pais e mãe, é pai e mãe, tá bom? Não fica nessa de homem e mulher, não. Tem pai, gente, que ao olhar para o filho, sabe o que ele precisa. Imagina então o Senhor, nosso Pai. Então a mulher falou, se eu dar uma triscada, uma relada, um beliscão, assim, um triscão lá, assim, eu ficaria curado. Ele falou, opa, quem me tocou? Que não era a pergunta normal de se fazer, não era a pergunta lógica de fazer, irmãos, não era a pergunta lógica.
A pergunta lógica era: quem me apertou? Quem esbarrou em mim? Quem me empurrou? Essa é a pergunta lógica. Então a mulher deu até a letra. A mulher deu até a letra. Quem me tocou? Aí os discípulos que não entendem a revelação, os discípulos aqui no verso 31, responderam aos seus discípulos: não vê que a multidão te aperta e pergunta quem tocou? Que conversa é essa? Os discípulos não entendem isso que eu estou aqui trazendo para vocês. Apertar ou tocar. Os discípulos só sabem falar de apertar, de apertar, de apertar. Os discípulos só sabem falar de apertar. Mas Jesus continua. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Quem me tocou? Ele olhou esperando a manifestação. E não que ele não soubesse. Ele espera a nossa manifestação. Sabe, a nossa iniciativa, porque tem crente que não tem iniciativa nenhuma, né? Fica esperando. Para com isso, mas essa conversa é religiosa. Olha, se Deus vai lá comigo. Aí você ouviu uma voz assim, uma trombeta soar. Para com essa conversa, é coisa de coisas misteriosas, de feitiçaria, de bruxaria, irmãos. O nosso Deus é Pai, Ele fala, cara. Ele é Pai. Essa coisa de trombeta, de coisas abrindo, sei lá do que, os ventos soprando. O profeta Elias tomou na cara por causa disso. O profeta Elias esperava Deus no redemoinho, no furacão, no fogo, e nada aconteceu, até que tudo acalmou. Quando tudo acalmou e virou uma brisa mansa, aí a voz do Senhor raiou. E tem muitos crentes que esperam essa coisa, um furacão, um tsunami, alguma coisa misteriosa, os céus se abrirem, isso é religião, irmão. Essas coisas, os mistérios. Por que você acha que Jesus, sempre que curava alguém, falava assim: conta para ninguém não, viu? Conta para ninguém não, porque as pessoas podem me procurar pela motivação diferente, errada. Fala para ninguém não, gente. Irmão, vamos falar a verdade aqui, irmãos, vamos falar a verdade, viu? Eu vi um pastor fazendo essa comparação, vou fazer também. Irmãos, se Jesus Cristo quisesse fazer um escarcéu, gente, imagina Jesus querendo fazer um escarcéu, fazer um movimentão, gente. Imagina se ele quisesse, meu irmão. Imagina só, na hora que ele compareceu perante o governador Pilatos, ou o rei Herodes, ou lá no monte, lá no monte, no sermão do monte. Se ele quisesse, gente, se Jesus quisesse assim, multidão, imagina, irmãos. Faz levantar um furacão bem no meio do monte, um furacãozão, lá no monte. E Jesus lá embaixo, no pé do monte. E a multidão, olha só, hein? E lá no pé do monte. Aí ele faz um furacão, aquela coisa gigante que leva boi, sabe assim? Aqueles furacões americanos assim, que tem boi no meio do redemoinho assim. Ele fazia um furacãozão, aí ele pegava, chamava o povo, olha para mim, olha para cá, olha para cá. Eu vou contar até 3, viu? Quando eu falar 3, tudo para. Aí ele vai. Pera, olha para cá, presta atenção, multidão, olha para cá. 1, 2, 3. Acabou. O mundo estava ganho hoje. O mundo estava ganho, não estava ganho? Se ele quisesse. O mundo estava ganho hoje, irmãos. O Apocalipse fala que Deus prendeu um anjo no mar. Tem um anjo preso, um anjo das correntes marítimas, está preso. Então era só ele pegar e soltar esse anjo. Solta o anjo, põe no céu, e o anjão lá em cima começa lá: alô, seres humanos, lá assim no cume do assim. Aí aparece um anjão: alô, seres humanos do planeta Terra, aqui diz o servo de Jesus Cristo, se entreguem agora, abaixa a cabeça já, pronto, acabou a conversa. Todo mundo fica pianinho para Deus, acabou a conversa. Isso seria Deus, mas não, ele resolveu o quê? Ele resolveu enviar seu filho. Enviar seu filho, isso é o Deus Pai. Está vendo, irmãos? Nós estamos cheios de teia de aranha na cabeça, irmãos. Nós estamos cheios de coisinhas na nossa cabeça, esperando Deus. Só que Deus, Pai, amou o mundo que deu seu filho. Mas ninguém gosta disso. Porque é um mistério. A gente quer coisas misteriosas. Então, quem se relaciona com Deus, aperta.
Quem se relaciona com o Deus Pai, toca. Essa mulher disse, tendo ouvido que ele não rejeitava ninguém, disse, se eu apenas tocar. Aí Jesus fala, opa, alguém me tocou. E como? Tocou. Amém, queridos? E nós? Vamos nos movimentar como? Tocando ou apertando. Se você apertar, não vai para o inferno, não, fica tranquilo. Só que os resultados não serão duradouros. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.